Olá, boa noite. Polícia detém grupo que teria furtado casa no Nossa Senhora Aparecida. Região tem queda no número de acidentes durante o feriado de Tiradentes. Mais um acidente grave é registrado na Avenida JK. Homem é flagrado com arma de fogo. Campanha contra a gripe é antecipada em Patos de Minas e maioria das doses já foi distribuída. Há uma semana do fim do prazo, muitos contribuintes ainda não prestaram contas ao Leão. Cursos técnicos de idioma são oferecidos de graça. Futebol, Cruzeiro empata e está fora da final do Mineiro. Apesar da bela campanha, o RT não consegue superar o Atlético. Diretoria do Trovão Azul acerta com jogadores e avalia o futuro do time. Agora no NTV News. Mais um acidente foi registrado na Avenida JK. Desta vez, um motociclista foi parar debaixo de um ônibus. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um acidente na manhã desta segunda-feira. O fato aconteceu na Avenida JK. O motociclista, identificado como Anderson dos Santos, colidiu com o ônibus do transporte coletivo, foi socorrido pelos militares e encaminhado pelo SAMU ao hospital regional. A vítima já estava de fora do ônibus, situada ali ao lado, na roda traseira direita. Então, ele estava se queixando de muitas dores no membro inferior direito, com suspeita de fraturas. Nesse sentido, o Corpo de Bombeiros atuou realizando uma imobilização da vítima, tanto a imobilização do membro inferior direito, como a imobilização da região da pelve e da coluna cervical. Então, o foco da atenção do bombeiro, tendo em vista que a vítima estava consciente e orientada, foi preservar ele de possíveis lesões secundárias. Então, nesse sentido, após um trabalho ágil, porém seguro, nós realizamos a imobilização, colocamos a vítima na prancha longa, em que ela ficou estável, e após esse fato, repassamos a vítima à ambulância do SAMU, que a conduziu ao hospital regional. Feito esses trabalhos, foi retirada a motocicleta da vítima, que estava presa somente pelo pedal debaixo do ônibus. Então, repassamos essa motocicleta aos cuidados da Polícia Militar, que deu os trabalhos seguintes. Segundo testemunhas, o ônibus estaria parado no momento da colisão. O trânsito ficou lento na via devido ao acidente. As testemunhas que tiveram aqui no local informaram que o ônibus estava parado, e que o motociclista havia colidido na parte traseira, mas na região lateral direita, mais na parte traseira. Um homem foi preso e outro conduzido à delegacia neste domingo. Um revólver calibre 32 carregado foi apreendido. A polícia fazia patrulhamento pela rua Omar Cury Moreira, no bairro Sebastião Amorim, quando suspeitou de 2 indivíduos. E em dado momento suspeitamos das condutas dos indivíduos que encontravam em via pública, fazendo uso de bebida, algazarra, gritarias e tal. Determinamos que esse pessoal portasse na posição de busca, entendeu? Foi feito busca pessoal nos indivíduos. No banco do passageiro do veículo Gol, que estava estacionado e que pertence ao Olímpio Luiz Neto, de 47 anos, foi encontrado o revólver calibre 32 com 4 munições intactas. A arma é um revólver calibre 32, numeração raspada, e nessa situação não é arbitrado fiança. E segundo ele, já possui esse revólver há algum tempo e ele transporta esse revólver no veículo para defesa própria, porém não se diz estar ameaçado ou qualquer tipo de informações a mais. O amigo do autor, Adriano José Vieira, de 33 anos, também foi conduzido à delegacia por desacato. No momento da abordagem, o autor da arma de fogo não alterou, colaborou tranquilamente, porém um amigo dele que se fazia presente alterou, desacatando os militares. Nesse momento foi dado voz de prisão a esse segundo indivíduo por desacato. Olímpio tem passagem por ameaça e tentativa de homicídio. A apreensão dessa arma reforça o trabalho desenvolvido pela Polícia Militar neste ano. Acredito eu que devido ao serviço da Polícia Militar e ostensivamente abordando e constantemente esses indivíduos, estão fazendo com que esses armamentos estão sendo apreendidos e tirando isso aí de circulação.
O Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas publicou hoje uma nota alertando sobre o golpe nas vendas de passaportes e alerta: as entradas no Parque de Exposições, Praça Parque e Paiolão são vendidas exclusivamente na bilheteria do Parque de Exposições ou pelo site oficial da FENAMILHO. Segundo o sindicato, as compras irregulares já foram identificadas e os passaportes adquiridos nessas condições foram bloqueados. A seguir no NTV News, nós vamos falar de futebol. Cruzeiro empata e América está na final. O RT não segura o Atlético no Independência. E cursos técnicos e de idiomas são oferecidos de graça. O rendimento médio, descontada a inflação das empregadas domésticas, cresceu 4,6% em 2015, na comparação com 2014, segundo a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. Durante os 11 anos da pesquisa, os salários das empregadas apresentam aumentos consecutivos. O economista lembrou que, apesar da crise econômica do ano passado, a categoria de domésticas foi o único segmento a receber aumento de renda real. Agora o futebol. A URT não conseguiu superar o Atlético no segundo jogo das semifinais do Mineiro de 2016 e foi derrotada por 2-0 em Belo Horizonte. Depois de ter ficado sem perder para os grandes da capital durante toda a primeira fase do estadual, o time de Patos de Minas foi eliminado no Independência. Merecedor de aplausos pela excelente campanha, resta ao Trovão Azul a certeza de ter feito um bom trabalho que resultou no título de campeão do interior e a garantia das vagas para disputar a Série D do Brasileiro e a Copa do Brasil. Desde os primeiros minutos já dava para notar que a estratégia da URT era de segurar o Galo e acreditar nas rápidas investidas de Jonathan Balotelli nos contra-ataques. Sempre jogando na frente, o Galo tinha muitas dificuldades para vencer o bloqueio do time de Patos de Minas. Tentou por várias vezes chegar, mas tinha pela frente o ótimo goleiro Fulman, um dos destaques da partida. Na etapa complementar, era de se esperar que a URT, que precisava da vitória, fosse mais à frente. Mas quem dominou as ações mais uma vez foi o Atlético, que precisava apenas do empate para ir à final. E Vitor andou salvando o Galo. E na melhor chance do jogo, até então aos 18 do segundo tempo, Robinho fez ótima jogada e cruzou para Lucas Prato desperdiçar. E o jogo estava ficando dramático para o Atlético. A estratégia cautelosa da URT, que apresentava uma marcação implacável, deu certo até os 26 do segundo tempo. Aí apareceu ele, que nunca desiste, para deixar a torcida aliviada. Mas Prato, dessa vez, não perdoou para o delírio no Independência. 1-0. Aí veio o gol para definir já no finzinho. Rafael Carioca ajeitou e chutou no cantinho de Fulman para explodir o Independência. 2-0. Esta é a 10ª vez consecutiva que o Atlético chega a uma final de campeonato mineiro. Mais uma vez o time mostrou sua qualidade y logró una victoria importante que nos posiciona en la final y bueno, ahora ya mismo tenemos que dejar atrás esa victoria y comenzar a pensar en quarta-feira. Ainda nessa edição, vamos falar dos planos da diretoria para o futuro da veterana. Ontem, o Cruzeiro precisava vencer o América por 2 gols de diferença para chegar à final, mas não conseguiu. E após o empate por 0-0, o técnico David foi demitido. Na arquibancada, mais de 35 mil pagantes prestigiaram o clássico. O Cruzeiro, cheio de mudanças, tentava reverter a vantagem americana.
Já o Coelho, beneficiado pelo regulamento, queria que o tempo passasse rápido. Bruno Rodrigo cabeceou sozinho na área, só que o bandeirinha marcou o impedimento. Vitor Rangel caiu na área celeste, mas o juiz mandou seguir. O segundo tempo chegou e a torcida celeste tentava apoiar a equipe. Já o América respondia no contra-ataque. Após a confusão na área, Fabrício acertou a trave alviverde. O Willian ainda tentou de longe, mas já era tarde demais. Quem procura um curso técnico profissionalizante e até de idiomas tem a oportunidade de fazê-los de graça em Patos de Minas. Uma oportunidade para aprender mais um ofício e buscar uma nova colocação no mercado de trabalho. Já pensou em fazer um curso de capacitação profissional de curta duração sem pagar nada? Na UAITEC, Programa Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais, é possível. A UAITEC é a Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais. Nós éramos, possivelmente as pessoas conhecem como CVT, que era o antigo Centro Vocacional Tecnológico. Nós éramos na Rua Ouro Preto, ali no Projeto Saci, e desde outubro nós já inauguramos aqui a UAITEC. Então, ela passou de ser centro para agora ser universidade. A UAITEC, Polo de Patos de Minas, foi inaugurada em outubro de 2015 e oferece cursos de curta duração, online, semipresenciais, profissionalizantes e de idiomas. Bom, a UAITEC, ela trabalha numa ramificação vasta de cursos. Então, tem desde cursos presenciais, semipresenciais e à distância. Nessa oportunidade, nós vamos divulgar os cursos online, que a pessoa pode fazer em casa, também pode vir aqui conhecer a nossa estrutura e fazer aqui, e também o curso semipresencial, que agora o governo abriu aí vagas para 6 cursos na área da tecnologia e 2 de idiomas. O polo da UAITEC de Patos de Minas foi desenvolvido pensando no bem-estar e conforto dos alunos. As salas são climatizadas e possuem os mais modernos aparelhos de aprendizagem. Os cursos disponíveis são analista de mídias sociais, desenhista de produtos gráficos web, desenvolvedor de jogos eletrônicos, programador de dispositivos móveis, programador web e programador de sistemas. Então, como eu falei, atende muito assim a quem terminou fazendo o curso de jornalismo, o curso de sistemas, E para jovens que o Estado está focando muito no jovem, no primeiro emprego, Então, ele vai se capacitar, o curso está dividido, são 60 horas de aulas teóricas e no laboratório, E 40 horas são na parte de empreendedorismo, porque o Estado quer capacitar a pessoa para depois ele montar a própria empresa, As inscrições para 2016 já estão abertas. Todos os interessados devem acessar o site uaitec.mg.gov.br e realizar o cadastro. Para confirmar a inscrição, o candidato deve também se dirigir até o polo da UAITEC em Patos de Minas, localizado na Rua Canadá, número 454, bairro Boa Vista. As inscrições, primeiro, elas vão começar no site da UAITEC, que é uaitec.mg.gov.br. Posteriormente, a pessoa vem aqui na Rua Canadá, 454, aqui no Boa Vista, é na Rua da Casa das Meninas, e faz, então, a sua ficha de matrícula, e enquanto durar as vagas. Já vamos mostrar a previsão do tempo para esta terça-feira na região. E campanha contra a gripe antecipada em Patos de Minas e maioria das doses já foi distribuída. Mais uma facilidade para quem tem conta em bancos é que agora os clientes podem abrir ou fechar contas bancárias, como conta corrente e de poupança, usando a internet. As regras foram divulgadas pelo Conselho Monetário Nacional. Segundo o Banco Central, as instituições terão que adotar procedimentos e controles que permitam confirmar a autenticidade dos documentos eletrônicos e podem usar tecnologias como contato por vídeo, de reconhecimento de voz e assinaturas com certificação eletrônica. As regras já estão valendo. A proporção de cheques devolvidos por falta de fundos cresceu 2,66% no mês passado, o maior índice registrado desde 1991, segundo a Serasa Experian.
Para os economistas, o aumento se deve à inflação elevada, pressionada pelos alimentos e o aprofundamento da recessão econômica, impulsionando o desemprego para 10%. Há 5 dias do fim do prazo para enviar a declaração do imposto de renda, 40% dos contribuintes ainda não prestaram contas ao Leão. Até o final da manhã de hoje, 16.319.000 pessoas entregaram a declaração do imposto de renda à Receita Federal. São esperados 28,5 milhões de documentos. Quem perder o prazo de entrega estará sujeito a multa de R$ 165,74 ou de 1% do imposto devido por mês de atraso, prevalecendo o maior valor. A multa máxima pode chegar a 20% do imposto devido. Os trabalhadores da saúde de Minas Gerais entraram em greve por tempo indeterminado nesta segunda-feira. Exceto os médicos que atuam na rede estadual, profissionais das outras áreas cruzaram os braços para pressionar o governo a reduzir sua carga horária de 40 para 30 horas, sem ocorrer redução salarial, entre outras reivindicações. Segundo o Sindiúti, a adesão ao movimento grevista é de 80%. Nas áreas de urgência e emergência, 30% dos profissionais continuam trabalhando como prevê a lei. Muitas cidades resolveram antecipar a campanha nacional de vacinação contra a gripe por causa do surto da doença. Em Patos de Minas, as doses começaram a ser aplicadas hoje e serão distribuídas até 20 de maio. A campanha nacional de vacinação contra a gripe será antecipada em Patos de Minas. A notícia foi dada pela Secretaria de Saúde nesta segunda-feira. Antecipação da campanha, uma vez que o Ministério da Saúde tinha preconizado para início dia 30 de abril. Ele queria sim para o Brasil inteiro. Anos anteriores, a gente até antecipava, já tinha esse costume de uma semana antes da campanha, antecipava. Mas o governo queria que esse ano começasse no dia 30. Mas pela ocorrência de vários casos, do vírus circulando no estado de São Paulo, Santa Catarina, alguns municípios ficaram com muito receio, solicitaram ao estado essa autorização. Foi autorizado, então a gente já distribuiu as vacinas para todas as unidades de saúde. A vacina é destinada inicialmente a idosos, grávidas, crianças entre 6 meses e 4 anos, doentes crônicos e trabalhadores da área da saúde. A Secretaria de Patos de Minas prevê que mais de 34 mil doses sejam aplicadas na cidade. Nós temos uma população dentro desses grupos de aproximadamente de 33 a 34 mil pessoas a serem vacinadas. Esse grupo é o seguinte: crianças de 6 meses a menores de 5 anos, ou seja, 4 anos, 11 meses e 29 dias. Crianças de 5 anos completos não vacinam, não têm o direito. As gestantes, puérperas, as pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde que prestam assistência ao doente, e também os doentes crônicos, aqueles que já têm o seu nome na unidade de saúde, que as pessoas já conhecem como um doente crônico, ou que, se porventura tiver a receita, deve apresentar na unidade, e esses terão direito à vacina. Segundo a diretora da Vigilância Sanitária em Saúde, a vacina protege contra 3 tipos de gripes: a comum, a influenza A e influenza B. Essa vacina, há alguns anos, ela já é administrada, a triviral. A triviral, ela é composta por 2 vírus, influenza A, que é o H1N1, conhecido como a gripe suína, e o H3N5, que é o vírus de gripe comum. E também o vírus influenza B, que é um outro tipo de vírus de gripe, causador de vírus, causador da doença, que também é comum em nosso município. Então, a vacina triviral, muito eficaz, muito boa, pouco reatogênica, ou seja, poucas reações adversas. A campanha ocorrerá do dia 25 de abril a 20 de maio, em todos os postos de saúde. Além disso, no dia 30, haverá o dia D, onde a vacinação acontecerá em horário especial. O horário de vacinação, durante a semana, ele vai ser de 8 da manhã às 4 da tarde, porque o pessoal tem esse dia, tem que guardar essas vacinas, tem que ter todo cuidado. No sábado, é de 8 da manhã às 5 da tarde. Então, nós temos 1 hora a mais. Então, as pessoas também podem procurar. De acordo com a diretora da Vigilância em Saúde, até o momento foi registrado somente um caso de H1N1 em Patos de Minas. Mas o cuidado para não contrair a doença ou qualquer outro tipo de gripe deve ser sempre mantido.
A prevenção de qualquer doença transmissível nessa época do ano, ela é de suma importância. Ela é mais eficaz do que uma vacina. Porque a vacina da gripe, ela tem uma eficácia de 60%. Mas se você previne, você pode ajudar esses 60% da vacina, mais os outros 40% que é em cima de prevenção. Ou seja, evitar locais fechados e aglomerados de pessoas. Por isso, o secretário, na coletiva, falou, gente, evite aquelas pessoas que estão com algum problema há muito tempo de procurar a UPA nesse momento, porque lá vai ter o quê? Vai estar com muita gente com caso suspeito de H1N1 ou de qualquer outra virose e possa ser transmissível pela espera na unidade. Não que não vá estar atendendo, é pelo perigo de transmissão. Então, evitar esses aglomerados, evitar contato com as pessoas, beijinho no rosto, aperto de mão, isso é muito importante. Lavar muito as mãos, se não tiver condições, usar o álcool gel, que também faz uma asepsia das mãos. Esses são os cuidados. Beber muito líquido, nessa época as pessoas esquecem de tomar muita água. O vírus, ele fica na nossa orofaringe. Você, tomando água frequente, você vai lavar esse local e vai também tirar os vírus que, porventura, estejam nesse local. Então, a hidratação oral, ela também é muito importante para a prevenção. O início da campanha de vacinação contra a gripe nesta segunda-feira provocou uma corrida às unidades de saúde. De acordo com a enfermeira-chefe do posto de saúde do bairro Guanabara, Vânia Ruth, das 400 doses que chegaram à unidade, 300 já foram aplicadas. Realize seu sonho no Clique Debutante 2016. Inscrições nas lojas New Color. Calor e tempo seco devem marcar o tempo na terça-feira em nossa região. A terça-feira em Patos de Minas será de sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. O tempo deverá ficar aberto. A temperatura mínima deverá registrar 17 graus e a máxima poderá atingir os 29. O índice ultravioleta registra 10 e será considerado muito alto. Previsão de chuva também para cidades da região. Em São Gotardo e Varjão de Minas, a mínima será de 17 graus. Em Lagoa Formosa, a mínima será de 18 graus. Em Presidente Olegário, a máxima deverá ser 32 graus. Já em Lagamar, os termômetros registram 33 graus. Em instantes no NTV News, o balanço do feriadão nas rodovias que cortam a região. E polícia detém grupo que teria furtado casa no Nossa Senhora Aparecida. Haverá mudanças no primeiro escalão da administração municipal. A secretária municipal de Educação, Maria Helena, foi demitida nesta tarde pelo prefeito Pedro Lucas pelo telefone. A nossa produção entrou em contato com a secretária que confirmou a ligação. Ela, no entanto, não soube explicar os motivos da demissão. Os vereadores de Patos de Minas vão se reunir nesta terça-feira. Eles vão analisar e votar o reajuste proposto pela Prefeitura de Patos de Minas ao funcionalismo municipal de 5,5%. O percentual gerou polêmica e indignação entre os servidores, já que havia sido acordado com o Executivo um reajuste de 10,67%. Entretanto, o prefeito Pedro Lucas voltou atrás e comunicou a redução do reajuste. O feriado de Tiradentes terminou com 16 mortes e 257 feridos nas rodovias estaduais mineiras, conforme divulgou a Polícia Militar Rodoviária. O número de mortos não sofreu alteração em relação ao registrado no mesmo período do ano passado. Ao todo, foram 286 acidentes nas estradas, 55 a menos que o contabilizado em 2015. Nas rodovias que cortam uma região, também houve redução no número de acidentes. Os números da Operação Tiradentes da Polícia Rodoviária Federal são animadores em todos os sentidos. Os acidentes tiveram forte redução, assim como o número de vítimas no trânsito. Aqui no trecho, nesse período do feriado de Tiradentes, tivemos apenas 3 acidentes, nenhum com vítima fatal, apenas ferimentos leves. Teve redução de 28%. Em toda a área de atuação da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Patos de Minas, foram registrados apenas 3 acidentes. O mais grave deles, o capotamento da van que deixou 5 feridos. Quinta-feira, a PRF de Patos registrou um acidente com a van
com 15 passageiros, uma van que estava indo da cidade de Fronteira, Minas Gerais, para Conceição, na Paraíba. Então esse acidente ele foi causado em função de um problema no pneu. O veículo, ao fazer uma curva, veio estourar o pneu. A gente acredita que pode ser devido ao mau estado de conservação do pneu, né, com deslocamento de peso em função da velocidade. O pneu não veio a resistir e estourou, né? Isso fez com que o motorista perdesse o controle e tombasse sobre a rodovia. Nas rodovias estaduais e delegadas à Polícia Militar Rodoviária, o resultado é ainda melhor. O número de acidentes caiu pela metade. Foram realizadas 129 blitzes e 5 motoristas foram presos por embriaguez. Olha, é uma avaliação extremamente positiva, né? Nesse feriado, dia 20 ou dia 24, se compararmos esse mesmo período do ano passado, nós tivemos uma redução total de acidentes em torno aí de 50%, né? Então, atendeu aí as nossas... Claro que nós queremos sempre melhorar, avançar nesse quesito. A Polícia Militar Rodoviária ela tem feito a sua parte, né? Nós implementamos inúmeras atividades, foram várias blitz, várias operações, utilização de etilômetros, fizemos mais de 130 operações, para você ter uma ideia em termos de números, né? Mais de 130 operações, mais de 1.300 veículos foram fiscalizados, 62 testes com etilômetro, mais conhecido como bafômetro, né? Redundou aí na prisão, na condução de 5 pessoas por embriaguez ao volante, e graças a esse esforço e também a conscientização do motorista, do condutor, que ele não exerce um papel, vamos dizer assim, secundário, ele é ator principal nesse contexto de proporcionarmos um trânsito mais seguro, é claro, né, com o esforço da Polícia Militar Rodoviária e a conscientização dos condutores, dos motoristas, nós conseguimos alcançar essa redução. Para a Polícia Rodoviária Federal, a redução no número de acidentes durante o feriado de Tiradentes é resultado de uma soma de fatores. Atribui principalmente a 4 fatores, que é a atuação da PRF no trecho, com fiscalização e orientação aos usuários, também ao apoio da imprensa, especialmente a NTV, com reportagens, dicas aos condutores que pegam a estrada, a utilização dos radares, tanto os móveis da PRF quanto os radares do DENIT fixos, né, instalados ao longo da rodovia, e também as campanhas educativas que estamos sempre fazendo, por exemplo, o cinema rodoviário, no qual a gente demonstra vídeos aos motoristas com dicas de trânsito para poder fazer uma viagem segura. A expectativa agora é de que o trabalho de conscientização realizado com os motoristas continue dando frutos ao longo do ano. A gente está sempre orientando os motoristas a andar com segurança, a respeitar as leis de trânsito, sempre dirigir com prudência e respeitar as leis, verificar o estado do veículo, as condições, para poder chegar com segurança ao destino. E fica aqui o nosso pedido, né, para que os motoristas continuem conduzindo seus veículos conscientes, respeitando a sinalização, as velocidades que são específicas para determinados trechos. Isso é muito importante. Esse conjunto de fatores aí, na verdade, é que que proporciona a todos nós um trânsito mais seguro. A Polícia Militar levou 5 pessoas para a delegacia suspeitas de furtar uma casa no bairro Nossa Senhora Aparecida. Todos têm passagens pela polícia. Também foi encontrada droga com o grupo. O morador tinha saído de casa e só percebeu o furto quando retornou pela manhã. A casa, na Rua dos Boiadeiros, teve as portas e cadeados arrombados e foi toda revirada. Esse morador, ele dorme fora de casa, ele precisa ir que ele olhe outra residência. E ele chegou em casa pela manhã, deparou com a residência toda arrombada, toda revirada. É um senhor de idade, 83 anos de idade. Após receber a denúncia, a Polícia Militar iniciou os rastreamentos pela cidade e não demorou em encontrar os suspeitos. E lá no local mesmo, lá de posse de informações de alguns moradores lá próximo ao local, tivemos pistas de onde possivelmente poderia estar esse material. 4 adolescentes com idades entre 14 e 16 anos foram apreendidos e um jovem de 18 anos foi preso. A Polícia Militar conseguiu recuperar mais de 20 garrafas de cachaça e catuaba, pacotes de cigarro, botijão de gás, 2 TVs e até uma garrucha que havia sido furtada. Abordamos a residência, suposta residência. Assim que adentramos, já o portão já foi visualizado pelos militares parte do material, né? Assim foi solicitado apoio, foi feita a abordagem de residência. Lá dentro se encontravam 4 menores de idade e um maior de idade, né? Diante já da parte do material recuperado, eles se prontificaram lá e confessaram, né, o furto e
contou para a gente onde estaria o restante do material. Nós deslocamos na residência de outro menor de idade e recuperamos o restante do material que estava faltando. Chama atenção porque na residência haviam mais algumas coisas lá, né? Assim, de valor que poderiam ter sido levadas, mas eles focaram aí na grande quantidade de bebida alcoólica, né? Essa garruchinha, essa arma de fogo que, segundo o senhor, é uma herança do pai dele, né? Inclusive, tivemos informações também, não podemos, né, precisar, que foram efetuados alguns disparos com essa arma durante a noite, né, por vizinhos, e foi localizado também 2 munições deflagradas, né, dessa arma e 2 intactas. Os policiais também apreenderam uma porção de maconha e outra de cocaína. Também foi encontrado na residência lá, né, do menor lá, certa quantidade de maconha e uma substância semelhante ao crack em pó. Os 5 autores já têm passagens pela polícia. Esses menores aí, né, alguns deles já têm bastante passagens, né, mas todos eles têm passagens pela polícia, são reincidentes. Depois do intervalo, vamos voltar a falar do Trovão Azul. Jogadores são dispensados e diretoria avalia o futuro da equipe. A Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais divulgou no início da noite um novo balanço das mortes pela síndrome respiratória aguda grave. Os números subiram. Foram notificados 781 casos, sendo que das 489 amostras já coletadas e processadas, 86 foram causadas por influenza e 8 por outros vírus respiratórios. 18 pessoas morreram. Dentre os casos de influenza, 53 casos foram por H1N1. A Anatel cedeu e, por tempo indeterminado, decidiu proibir as operadoras de banda larga fixa de bloquear a conexão de usuários que extrapolarem os limites de dados mensais. O conselho diretor da agência, que nos últimos dias é alvo de críticas e até ataques de hackers por causa de decisões sobre o tema, informou que vai examinar o assunto. A URT levantou o moral dos torcedores e fez Patos de Minas se orgulhar da sua bela campanha. A tão sonhada final do Mineiro foi por um triz, mas a equipe ganhou o reconhecimento e o título de campeão do interior. Hoje, a diretoria do Trovão Azul acertou com o elenco e avalia a participação em próximos campeonatos. A URT não conseguiu chegar à tão sonhada final do campeonato, mas os resultados alcançados pela equipe celeste no Mineiro são motivo de muita comemoração. O Trovão Azul é campeão do interior 2016 e tem vaga garantida na Copa do Brasil e na Série D do Brasileiro. Pegar os anos que o RT disputou, foi 3 anos acho que lutou para não cair, então tu vir para disputar o primeiro campeonato mineiro e conseguir chegar a uma semifinal para mim é muito importante para o nosso grupo também, então o grupo está de parabéns, feliz pela campanha, né, no campeonato, mas triste pelo jogo. A gente estava ciente que era um jogo difícil, mas a gente queria chegar à final. Infelizmente não deu, mas a gente só tem que agradecer as pessoas que torceram por nós. Com o sentimento de dever cumprido, os jogadores que defenderam a URT começam a arrumar as malas. A tarde dessa segunda-feira foi de despedidas no Zama Maciel. Conseguimos muita coisa aqui para o clube, né? Não só para o clube, mas quanto para nós. A gente conseguimos ser campeão do interior, a vaga da Copa do Brasil, Série D. Então isso aí para o currículo do jogador é muito bom. Então todos estão de parabéns. Então agora é como eu falei para você, a gente procurar um destino para cada um e que, se Deus quiser, esse grupo é vitorioso e eu tenho certeza que cada um vai se pregar bem. Todos os jogadores do elenco autografaram uma camisa para deixar de recordação. A camisa ali autografada ali é uma lembrança para a gente, né, da história que a gente fez, do companheirismo, a família que a gente criou aqui, então vai ficar guardada de recordação. Apesar da conquista da vaga para a disputa da Série D do Brasileiro, os jogadores vão embora sem saber se voltam. A campanha trouxe visibilidade e os principais destaques da equipe passaram a ser cobiçados por diferentes clubes. Entretanto, enquanto as negociações não são fechadas, eles se esquivam. Tem que sentar e conversar com o meu empresário, por enquanto só especulação, nada certo.
Agora procurar resolver a situação aqui no RT e, se Deus quiser, aí, futuramente conseguir um grande clube aí para estar podendo jogar. Não, proposta tem, mas ainda não tem nada definido não. Vou agora sentar, conversar com o meu empresário, vou para casa ver minha família um pouco. Aí de lá espero resolver a melhor opção para a gente. Ainda não sei para onde eu vou. Tem algumas coisas, nada em concreto, só especulações, então agora eu quero chegar em casa, né? Ficar um pouco com a minha esposa, com meus pais, minha família e sentar com o meu agente e ver o que vai ser melhor para nós. Se depender da torcida, boa parte do elenco permanece no clube. Eles querem um time forte para a disputa da Série D. É agradecer, né, ao torcedor, que o torcedor, sem dúvida nenhuma, foi chave fundamental nesse ano. A gente assistiu o jogo no telão, né, aqui na sede social, né, tinha mais ou menos em torno de 300 pessoas, foi muito bacana a confraternização, comemoramos o título do interior. E é assim, tudo que a gente da diretoria da Topa faz, a gente faz pensando, né, na torcida, pensando no RT, sem pedir nada em troca, né, a verdade é essa, a gente faz porque gosta, vamos continuar fazendo porque a gente gosta, sem pedir nada em troca a ninguém e esperamos a Série D. O torcedor quer a Série D, a gente vai estar aí para ajudar na Série D e o objetivo agora é disputar a Série D. A diretoria da URT, no entanto, prefere comemorar as conquistas e acertar com os jogadores. A definição da disputa da Série D vai ficar para depois. No momento que nossa preocupação inicial é acertar com os atletas, o que está sendo feito agora, né, para que eles retornem para suas casas. E logo após isso é o planejamento, correr atrás dos nossos fiéis colaboradores, juntamente com a diretoria da URT, para que a gente consiga ver essa possibilidade de estar disputando a Série D, para que a gente consiga planejar bem planejado, para que não deixe o RT em situação difícil futuramente. O NTV News dessa segunda-feira, 25 de abril, termina aqui. Outras informações amanhã em nova edição do NTV News às 19 horas. Uma boa noite para você e até lá.